Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Poste. Desta vez, o nosso convidado António Carraça. Bem-vindo, António. Muito obrigado, Martim. Muito obrigado, Simão. É um prazer estar aqui convosco a falar do jogo e da paixão que em todos nós esse sentimento nos apela. Bem, primeiro, olá Simão, e agradecer Olá. só aqui ao António o convite, é uma honra tê-lo aqui. É uma Não, tu é que o convidaste. Foste tu que o convidaste, portanto é uma honra tê-lo aqui. É uma pessoa que nos entra em casa todos os dias. Foi pela televisão, portanto as pessoas já o conhecem. Não dispensa apresentações. Introduções. Exatamente. Simão, passo-te a bola. Pronto, então, é assim, segundo a nossa pesquisa, o António nasceu em Vila Franca de Xira. Queríamos saber quando é que surgiu a sua paixão pelo futebol. Olha, Simão, primeiro agradecer-vos o gentil e amável convite. É sempre um prazer estar a falar exatamente tal como eu referi deste jogo apaixonante e daquilo que tem sido a minha vida ao longo destes 40 e muitos anos ligado a viver do e para o futebol. A minha paixão, eu penso que o futebol está sempre presente na vida da grande maioria dos habitantes deste planeta. Para mim o futebol sempre foi mais do que um jogo, sempre foi um estado de alma, sempre foi uma forma de viver, sempre foi uma forma de sentir. Agora, eu nunca pensei na minha vida, digamos, ser profissional do futebol. O projeto que eu tinha de vida era ser médico, ser cirurgião, e nesse sentido estava a desenvolver, digamos, aqueles patamares normais para desenvolver exatamente esse conhecimento. Mas o jogo aparece-nos desde criança, as bolas. Eu vivia em Vila Franca, numa zona onde havia um espaço aberto, e então quando vinha da escola, passava o dia inteiro a jogar futebol com os meus irmãos, com os meus amigos, e foi assim que as coisas aconteceram de forma natural. Quando eu tinha 14 anos, fui convidado para um torneio do meu clube da terra, o Vila Franquense, para um torneio naquela altura, de futebol salão, não era futsal, era futebol salão, com tabelas e tudo, e que não se podia fazer golos dentro de uma área determinada. E então, com um grupo de amigos, nós fomos a esse torneio. Estavam lá alguém do Vila Franquense a ver o torneio, convidou-me para ir treinar, para fazer uns treinos de captação. Eu tinha acabado de fazer 15 anos, fui, e pronto, e fiquei. Os responsáveis gostaram exatamente do meu perfil enquanto jogador. Falei com o meu pai, e o meu pai, logicamente, impôs uma condição. Enquanto as notas forem de acordo com aquilo que nos tens habituado, é importante que desenvolvas a atividade desportiva, a atividade física, por isso tudo bem. E foi assim que aconteceu o início, foi assim, de uma forma perfeitamente normal, natural, e que penso que acontece com a esmagadora maioria dos jogadores de futebol. Sim, ainda hoje acontece isso, e há muitos clubes que privam alguns jogadores com, digamos, umas notas mais baixas, muitas vezes de treinar ou até de jogar, mesmo por isso. Olha, Martim, eu enquanto diretor-geral da formação do Benfica, ao longo daqueles 4 anos e pouco, era uma das condições sine qua non para que, digamos, os jovens jogadores pudessem desenvolver a sua atividade desportiva. Eu sempre pugnei de que jogador inteligente é melhor jogador, e por isso é importante que os jovens jogadores tenham consciência de que só um pequeno número é que vai chegar ao topo da pirâmide, e para isso, logicamente, é importante alicerçar com o conhecimento, digamos, estudantil, académico, para que aqueles que não possam chegar a um nível profissional possam à mesma desenvolver a atividade esportiva, jogando futebol em clubes de outras dimensões, mas tendo também para isso, e para numa lógica de segurança, de tranquilidade e de direcionar a sua vida particular, outra carreira profissional. Por isso, é importante que
esse entendimento seja claro entre todos. E todos os meus jogadores no Benfica tinham obrigatoriamente ter, eu não diria grandes notas, pelo menos, mas notas que pudessem, Razoáveis. exatamente, razoáveis para passar os anos. E quem não o tinha, por castigo, podia estar 1, 2 semanas sem treinar e sem competir. Mas isso é o preço. Porque, sabes, em relação a mim, a obrigatoriedade do meu pai fazia, já que a paixão pelo jogo e por jogar e por treinar era tão grande, ainda me dava mais responsabilidade e mais vontade de continuar a estudar. Sem dúvida, e os tempos são outros e as condições também, e tenho a certeza que vários clubes também seguem esse exemplo do Benfica, de quando o António esteve lá, e acho que é mesmo assim, até em questão de horários e de alcançar metas, objetivos, acho extremamente importante que consigam acompanhar os estudos com a vida desportiva. Nós queríamos também saber, o António fez toda a formação no Vila Franquense, é um clube especial para si. Queríamos saber o que é que retém dessa experiência no Vila Franquense e quais foram os momentos mais importantes para si nessa sua etapa. Sabes, são momentos inolvidáveis. Eu não posso esquecer de que o meu primeiro jogo oficial foi um jogo em Santa Iria, Santa Iria, Vila Franquense. Santa Iria é uma pequena localidade ali na região perto de Vila Franca. Campeonato distrital de juvenis naquela altura. E eu posso dizer, Simão, que não dormi, porque a ansiedade era tanta, era algo que eu ansiava tanto, poder competir, digamos, a um nível que eu nunca esperei poder vir a competir. E então o desenvolvimento da minha atividade esportiva foi sempre espantoso, foi sempre, digamos, eu sempre tive enorme prazer em treinar e em jogar. Para mim era importante ganhar, logicamente, mas eu gostava era de treinar, eu gostava era de competir, eu gostava era de jogar. Eu gosto é do jogo, o jogo, a paixão pelo jogo, digamos, o prazer que ele nos dá, tanto a executar como a ver. E depois as coisas aconteceram e aconteceram bem, porque eu fiz o primeiro ano enquanto juvenil, no segundo ano de juvenil, comecei a jogar nos júniores, mas depois os séniores do Vila Franquense estavam naquela altura na 3ª divisão, ou seja, é aquilo que é hoje Liga 3. Não é? A 3ª divisão era a Liga 3 naquele tempo, e o Vila Franquense estava na 3ª divisão. Eu tinha 16 anos e havia naquele tempo um torneio de reservas da Associação de Futebol de Lisboa, que era interessante fundamentalmente para os jogadores das equipas A's, de Benfica, com Benfica, Sporting, Belenenses, Alverca, ou seja, Torrense, clubes exatamente da Associação de Futebol de Lisboa. E eu lembro-me que o treinador da equipa principal, porque tinha alguns jogadores lesionados e que não queria colocar muitos jogadores da equipa principal naquela competição, com 16 anos levou-me, convocou-me, e eu fui a jogar esse primeiro jogo no Campeonato de Reservas. Empatámos 1-1 e eu fiz o golo. E ele gostou da minha exibição. E nesse domingo já não fui jogar aos júniores, ou seja, fui convocado para os séniores com 16 anos. 16 anos. Com 16 anos. Fantástico. E então tenho uma vaga ideia que foi com o União de Santarém, algo assim, um clube da 3ª divisão, em casa, lá em Vila Franca, no Cebadeiro. Eu fiquei suplente, entrei ao intervalo, porque estava 0-0, e eu fiz o primeiro golo. Ganhámos 2-0 e eu fiz o primeiro golo. Ou seja, e começou aí o desenvolvimento de uma atividade de um nível mais elevado, não é? Aliás, eu sempre disse, e continuo a dizer, eu só fui jogador profissional de futebol porque, digamos, nunca assumi aqueles patamares normais, ou seja, aos 16 anos já jogava Sempre na saltou de 3ª escalão. divisão. E isso é que me deu, digamos, a competição era mais difícil, mais complicada, mais exigente, mais rigorosa, e fez com que as minhas capacidades se pudessem desenvolver. E num clube como o Vila Franquense, um pequeno clube, digamos, Ribachano, que não tinha as condições como hoje em dia, felizmente,
os jovens jogadores têm, não é? Porque aquele campo não era pelado, era pedrado. Era areia e pedra. E então, digamos, esse foi o meu percurso. E correu bem, porque depois, no ano a seguir, fui convocado para a Seleção Nacional de Júniores, fui internacional júnior no jogo contra a Hungria. Essa foi, digamos, outra data marcante para mim, porque para um jovem jogador que nunca pensou vir a jogar a um nível elevado, nunca pensou vir a ser profissional de futebol, ser chamado à seleção nacional do seu país e ser internacional, porque eu olhava para o meu lado e via o Chalana do Benfica, o Zé Luís do Benfica, o Araújo do Benfica, o Zé Manuel do Porto, ou seja, todos aqueles jovens jogadores dos grandes clubes nacionais. E eu estava ali, de um pequeno clube, vilafranquense, o que me deixou muito orgulhoso e que orgulhou logicamente também o meu clube, e fez com que ao fim e ao cabo eu olhasse para o jogo de uma forma diferente. Mais tarde, o António foi para o Sacavnense, onde venceu o campeonato e subiu para a segunda divisão, e acabou por apanhar o Porto na Taça de Portugal. Exato. Correu-lhe bem, o Famalicão acabou por contratá-lo. Marim Belloni foi o seu treinador. Que momentos é que recorda dessa equipa onde apanhou ainda como capitão o Vítor Oliveira? É verdade. Sabes que eu até às vezes, quando comunico exatamente no programa, já disse uma ou duas vezes a importância que a Taça de Portugal teve na minha carreira. Esta é uma competição muito especial, muito diferente de todas as outras competições, porque é a competição mais democrática que existe, porque possibilita clubes de pequena dimensão, jogadores, treinadores, darem a conhecer exatamente o seu trabalho. Temos exemplos recentes, temos o exemplo do Caldas, o exemplo do Aves que ganhou. Exatamente, ou seja, é um espaço de visibilidade muito especial, é uma oportunidade que se tem. E é verdade, esse ano o Sacavnense tinha jovens jogadores de grande qualidade, de grande talento, fomos campeões nacionais, ganhámos ao Desportivo das Aves em Coimbra, fomos campeões nacionais. E esse jogo no Porto, com o Porto para a Taça Portugal, perdemos 1-0, eu fiz um grande jogo, num estádio, num campo, onde os espectadores estavam até às linhas laterais e à linha de fundo, milhares e milhares de espectadores, um ambiente fantástico. Ao fim e ao cabo, aquilo que deve ser o jogo, não é? O jogo digamos, é partilha, é união. Eu fiz um grande jogo, o treinador era o José Maria Pedroto, que por aquilo que me disseram depois, ao falar com dirigentes do Famalicão, referiu o meu nome, eu fui contratado e continuei aí exatamente a minha carreira como profissional de futebol, assinando por 2 anos pelo Famalicão na Primeira Liga. E nessa altura já imaginava que o Vítor Oliveira viesse a ser treinador de futebol? Já, nós tínhamos esse Famalicão, liderado por, digamos, um dos grandes ídolos do futebol argentino, Mário Imbelloni, digamos, uma figura carismática, digamos, que entendia, digamos, o futebol em função daquilo que tinha sido a sua equipa na Argentina, digamos, naquela altura uma equipa de dimensão internacional, não só na América do Sul, mas também na Europa, e então dava-nos toda a liberdade do mundo. Eu fiquei surpreendido como numa equipa profissional da Primeira Liga, nós, as refeições em estágio e no início da época, na pré-época, era sopa, carne de peixe, prato de peixe, prato de carne, doce, fruta, vinho para quem quisesse, eu não bebo vinho, não bebo álcool, mas, ou seja, café, nós em vez de emagrecermos, muitos de nós engordávamos. Mas era a forma dele, digamos, ou seja, liberdade com responsabilidade. Isso era fundamental. O Vítor era o nosso capitão. Já naquela altura, muitos de nós vislumbrávamos qual seria a sua carreira.
até porque o Vítor tinha uma vantagem também, como alguns de nós tinha formação universitária, digamos, tinha a capacidade, digamos, de olhar o jogo de uma forma diferente, tinha uma relação privilegiada com todos nós, e o sucesso que ele teve enquanto treinador já, digamos, já era possível vislumbrar no futuro, porque ele entendia o jogo, compreendeu o jogo, era um líder dentro do campo, era um líder fora do campo, e depois era um homem bom, era um homem de caráter, de valores, de ideais, e isso é que é o mais importante, Martim e Simão. Nós podemos ser muito bons profissionais em qualquer área da nossa atividade, mas fundamentalmente aquilo que tem a ver com os nossos valores, com os nossos ideais e a forma como encaramos a vida e marcamos a vida dos outros é determinante para podermos sentirmos felizes e sentirmos que esta vida vale a pena. E é por isso mesmo que a vida de Vítor Oliveira e também o seu percurso no futebol deve ser para sempre lembrada e marcada. E nós deixamos aqui também esta lembrança aqui. Exatamente. Ele marcou, quando alguém marca a vida dos outros, digamos, é porque essa pessoa tem realmente certas e tem significado, é isso mesmo. Eu vou-lhe ser muito sincero, era uma pessoa que eu admirava muito e sem dúvida era uma pessoa que eu tinha adorado ter uma conversa com ele, como estou a ter com o António. Exatamente. Porque era uma pessoa, primeiro, era uma pessoa de bem. Exato. Segundo, era um gênio do futebol. Era uma cabeça incrível. Mas, António, eu queria fazer uma pergunta. Em Famalicão só ficou 1 ano e meio, sendo que o seu contrato era 2 anos. Porquê que só ficou 1 ano e meio? Olha, sabes que eu sempre preservei ao longo da minha vida algum registros de caráter e de personalidade. Para mim, a independência de pensamento e decisão é fundamental e determinante. E norteia-me, ou seja, norteia-me, sempre norteou ao longo da vida. E sabes, nesse segundo ano em Famalicão, o Famalicão começou a ter alguns problemas financeiros. E chegou a uma certa altura, perto do Natal, em novembro, já tínhamos 2 meses de ordenados em atrasos e alguns prémios de jogo. E por parte da direção, dos dirigentes, não havia uma única palavra. Eu era um dos capitães, então fomos falar com o presidente da altura, que já nem me lembro quem seria, isto já lá vão 40 e poucos anos. E o presidente, pura e simplesmente, disse-nos, meus caros amigos, não vale a pena vocês falarem comigo porque não há dinheiro, os senhores desenrasquem-se. Isso para nós, digamos, tocou-nos de uma forma... Já não é a primeira pessoa que conta uma história assim aqui no podcast. Verdade. É? É, temos o nosso último convidado. Pensar que era uma coisa só de antigamente, mas ainda acontece. Estamos, digamos, em 2022, o que é surpreendente. É verdade. Sim. E naquela altura aconteceu, e nós reunimos, naquela altura éramos 30 jogadores, reunimos na cabine e decidimos, se a direção não nos pagasse pelo menos 1 mês de parte dos prémios jogos, nós fazíamos greve, não treinávamos e possivelmente não íamos jogar o jogo nesse fim de semana. Muito bem. Transmitimos isso ao chefe de departamento de futebol, que transmitiu ao presidente. E o presidente chegou lá à cabine e disse, meus caros amigos, eu recebi esta informação, agora cara a cara, olhos nos olhos, quero que me digam exatamente isso. Quem são os senhores que nós não vamos pagar, já vos transmitimos, quem são os senhores que não vão treinar e não vão jogar. E então, para espanto, eu levanto-me, 2, 3, 4, de 30 jogadores levantaram-se 7. 7. Aí é perigoso. Olha, vou-lhe ser sincero, eu já tinha ouvido esta história no Sagrado Balneário e já. Foi de rir muito, eu não perco o episódio. E levantámos 7. Isto para tu veres exatamente, esta profissão de jogador profissional de futebol é uma profissão muito individual. E tem que haver, digamos, uma confiança completa e total
uma equipa coesa, unida, onde todos exatamente tenham plena consciência dos valores que são fundamentais. E isso não acontecia, aquele era um plantel onde isso não existia. O que quer dizer, resultado, os 7 tivemos um processo disciplinar, fomos suspensos, não é? E fomos despedidos, um processo que andou nas instâncias federativas há anos e anos e não recebemos quase nada, digamos, 10% daquilo que tínhamos direitos, porque fomos despedidos sem justa causa. Com a agravante, exatamente de novembro, ora estamos a falar em novembro de 79, não é? Onde nasceu a minha primeira filha. Eu casei muito cedo, eu casei aos 19 anos, é verdade, casei aos 19 anos, já peguei com a Margarida, então a minha mulher, e aos 21 tive a minha primeira filha, a Kikas, que é advogada agora. E então, criou-se aí um problema, porque eu já tinha uma família para sustentar, não é? Era responsável. Naquela altura, como devem calcular, não havia transferências a meio da época, não é? E criou-se um problema. Eu vim para Lisboa, para casa, eu acho que já tinha comprado a minha primeira casa em Alverca, já não me recordo bem. E então passou-se um mês e criou-se um problema, o que é que eu vou fazer? E então um amigo meu, e eu não tenho qualquer tipo de peixe nem problemas, porque nós temos que andar para a frente, olhar, nós na vida não podemos ter problemas, temos é que ter soluções. E então um amigo meu que tinha no mercado abastecedor de frutas em Lisboa, ali no Castré, vendia, digamos, era uma venda a retalho, não era uma venda à unidade, era uma venda a caixas, ali vendia-se caixas de fruta, digamos, aquelas, às lojas, às frutarias, sei lá, todas as instituições que necessitavam de fruta. E falou comigo, Tony, a cooperativa do Cadaval quer, porque ele já tinha lá um lugar e queria abrir outro, quer ter ali um lugar no mercado e eu precisava de alguém para passar lá, para estar lá a representar-me e a vender. Carlos, mas vender caixas de fruta? Sim. Mas como é que eu vou vender caixas de fruta? Eu não percebo nada disso. Eu como muita fruta, mas vendendo nunca vendi caixas. Não tem problema nenhum, porque aquilo é estares lá, que a cooperativa põe-te lá caixas, estamos a falar de 300, 400, 500 caixas, que é uma coisa louca. E nós definimos às 7h30, às 7 horas da manhã, definimos o preço da fruta, das maçãs, das peras, aquela quantidade de fruta, e depois tu negocias com eles. E ficam nisto quanto tempo? Olha, e eu vou-te dizer, foi tão divertido, ganhei dinheiro, posso dizer que, digamos, pois eu não tinha ainda... Ganhou mais do que tinha ganho no Famalicão. Pois ganhei mais do que tinha ganho Ganhou no Famalicão. Mais? Deu para juntar dinheiro, para aí sim depois dar para a entrada da minha primeira casa em Alverca. Eu estava a viver, agora é que eu me lembro, estava a viver em casa dos meus sogros em Sacavém, e então diverti-me tanto. Era duro, porque tinha que me levantar às 5 da manhã, apanhar o comboio às 5h30, chegar às 6 e pouco, lá ao Castré, para começar a vender às 7, e às 11, à 1 e pouco, estava despachado. E aquilo tinha uma vantagem, que era uma vantagem fantástica, do ponto de vista económico. Ou seja, nós vamos supor que fazíamos 200 contos naquela altura, não é? Tínhamos direito, o nosso salário, digamos, era de 10% do que fazíamos durante o dia. E então retirávamos 20 contos, 10 para mim, 10 para ele, ou seja, eu vinha para casa já com o dinheiro ganho daquele dia de trabalho, que era era uma coisa fantástica, não é? E foi assim. Entretanto, no início dessa época, o Sacavenense quis-me de volta, não é?
numa equipa para tentar subir à primeira divisão. E pronto, aceitei. E durante muito tempo conciliava exatamente o futebol com o mercado abastou de frutas. Foram tempos felizes, foram tempos que me deram, digamos, a capacidade e a resiliência necessária para encarar tudo ou quase tudo na vida, porque nós temos que andar para a frente, não vale a pena carpir mágoas e olhar para trás, é olhar para a frente e retirar dessas decisões coisas boas. Então, após este momento a vender fruta, A vender fruta? Durante 6 meses, voltou para o Sacavonense, certo? Mais, foi quase um ano, voltei para o Sacavonense, exato. E depois do Sacavonense, acaba por assinar pelo Guimarães. É verdade, a época começou bem. Nós tivemos, lá está, outro jogo da Taça de Portugal. Taça de Portugal, mais uma vez. Mais uma vez, é verdade. A montra. Calhou-nos o Vitória de Guimarães. Hoje em dia, já não dizem Sporting Vitória de Guimarães, é Vitória Sporting. Mas para mim é o Vitória de Guimarães. E então, fomos jogar a Guimarães, eliminámos o Vitória de Guimarães, o treinador era o Artur Jorge e o manager era o Zé Maria Pedroto, outra vez, lá me encontrei outra vez com o Zé Maria Pedroto, treinador marcante na minha carreira. Eliminámos 2-1 o Vitória de Guimarães, eu fiz mais uma vez um fantástico jogo. Ainda acabaram por eliminar o Vitória. Eliminámos em Guimarães o Vitória, ganhámos o Sacavonense, foi ganhar 2-1 ao Vitória. Fiz um grande jogo e passado 2 semanas assinei contrato com a Vitória de Guimarães por 2 épocas, ou seja, o José Maria Pedroto, o grande José Maria Pedroto, digamos, fez questão de me contratar no ano a seguir. Mas essa época para mim não acabou muito bem, porque eu lembro-me que nós ganhámos ao Guimarães, depois jogámos com o Estoril em casa, ganhámos 4-3 ao Estoril, eu fiz 2 golos, e depois fomos jogar a Odivelas, que estava também na segunda divisão, o Odivelas. E no Odivelas o treinador era o Godinho, um ex-jogador do Belenenses, um grande ex-jogador do Belenenses, internacional por Portugal algumas vezes, que tinha sido meu treinador no Sacavonense quando nós fomos campeões nacionais. E nesse jogo mandou o Zé Manuel Mafra, que era um lateral central do Odivelas, marcar-me homem a homem. Quando estávamos a aquecer, ele veio ter comigo, nós éramos amigos e tínhamos a nossa perdão, a nossa família tinha casa da praia ali ao pé de São João da Caparica, e então ela vem dizer, Tony, atenção que vou-te marcar homem a homem. Eu disse, estás a brincar, mas isso, marcar-me homem a homem, isso faz algum sentido, hoje em dia ninguém marca ninguém homem a homem. Vou-te marcar homem a homem. O que é certo é que começou o jogo, e ele lá estava ao pé de mim a marcar-me homem a homem para eu não tocar na bola. Resultou disto 7 minutos de jogo, num lançamento de linha de lateral, lança uma bola e o meu amigo Zé Manuel Mafra vem por trás, dá-me uma porrada, partiu-me o pé. Já não jogou mais. Não, joguei até ao fim do jogo, porque eu sentia muitas dores, mas não sabia que tinha, digamos, o pé partido, não é? No intervalo as dores eram tantas. Mas isso nessa altura resolvia-se de outra forma. É verdade. Não é como agora. Eu tinha tanto, mas era importante ganharmos aquele jogo, porque o objetivo era subir à primeira divisão. E então, resultado, o médico, o massagista, injetou-me coisa para me retirar as dores. Mas foi duro, foi muito duro, foi muito difícil, porque mesmo injetado eu sentia muitas dificuldades e dor. Acabou o jogo, fui para o hospital, logicamente engessei o pé e a perna tinha o pé partido, não é? E lá está. E tive
por incrível que pareça, depois a fratura não consolidou, tive que fazer um enxerto, tive que ser operado, tive que fazer um enxerto, tirar osso da tíbia e pôr no pé, o que quer dizer que estive até ao fim da época sem jogar. Só voltei novamente a treinar no ano a seguir, na época a seguir, quando fui para Guimarães. Imaginem o que é esta vida se eu não tivesse assinado naquele espaço de 2 semanas, tinha-me acontecido, tinha mudado tudo. A vida é isto, sabes Sim, o que é? depois o senhor Zé Manuel Mafra, o que é que lhe disse? Epá, Não lhe disse nada. O que é que eu Foi uma podia situação dizer? do jogo. Pois, ele com certeza não me quis partir o pé, não é? Mas Pois, deu-me uma Óbvio, força, como é óbvio. foi-me partir, mas pediu-me desculpa, eu disse, você, está bem, Foi traumatizado. Olha, diga-me uma coisa, ficou arrependido de ter saído de Guimarães? Fiquei. Olha, Martim, sabes que isto nós na vida tomamos decisões em função dos dados que naquele momento, digamos, nos afeta e nos sensibiliza e nos transmitem. E temos que tomar decisões. E então, eu fiz o primeiro ano com o Zé Maria Pedroto, as coisas estavam a correr, eu fiz a recuperação exatamente daquela cirurgia, da fratura do pé em Guimarães, ele começou-me a convocar, à 6ª ou 7ª jornada pôs-me a jogar com o Boa Vista, empatámos 1-1, fiz um bom jogo, depois jogámos em Guimarães com o Benfica, ganhámos 1-0, eu fiz o gol, mas fiz uma ruptura quase completa e total do tendão inguinal. Eu devia estar 2 meses parado, tive 2 semanas parado e comecei outra vez a treinar e a jogar. O que é que isso deu? Deu uma pubalgia. Naquela altura, ter uma pubalgia era muito complicado e muito difícil. E então, o Pimenta Machado, o presidente então, queria que eu fosse operado pelo Dr. Branco do Amaral, que nunca tinha feito nenhuma pubalgia. E eu tinha conhecimento de um médico, de um cirurgião, naquela altura jugoslavo, da antiga Jugoslávia, Branislav Nezovic, tinha operado o Alves, tinha operado o Manuel Fernandes, o Pietra, parece-me a mim, lá. E então eu entrei em contato com o Radizic, que era um preparador físico do Sporting, e consegui convencê-lo a vir-me cá operar a Portugal, e ele vai. E o que é certo é que passado, e isto já na segunda época, que eu tive muito tempo depois com essa pubalgia, era o Manuel José o treinador da segunda época, passado 1 mês e 15 dias estava a treinar e a jogar. Naquela altura, quem era operado cá em Portugal estavam 5 e 6 meses sem jogar, era uma coisa atroz. E então, 2 ou 3 meses antes do campeonato terminar, o Pimenta Machado perguntou-me se eu gostava de renovar o contrato. Eu disse que sim, eu adoro Guimarães, adoro o clube, a minha família gosta muito de cá viver, é perfeitamente normal, eu quero. Ok, tudo bem, então amanhã encontramos no escritório para falar sobre isso. Quando eu lá cheguei no outro dia, não discutimos nada, porque ele entregou-me um contrato já com os valores definidos, ou seja, eu não tinha hipótese absolutamente nenhuma de discutir. E eu lembro naquela altura, a inflação subiu 20 e tal por cento, e ele queria mudar cerca, muito pouco aumento, 10% talvez, ou nem tanto. E então andámos ali a discutir, não, é pouco, doutor, não, então fica aqui o contrato para você assinar. Eu sou teimoso, tenho este caráter, se ele me tivesse explicado a situação de outra forma, talvez tivéssemos chegado logo a acordo. Só que ele tentou impor-me algo, e quando me tentou impor algo, para mim é complicado e difícil. E então, por coincidência, o Belenenses apareceu, dava-me naquela altura cerca de mais 1000 contos por ano do que me dava ao Guimarães, e eu fui influenciado pelo dinheiro. Mas o dinheiro, Martim e Simão, não é o mais importante na nossa vida. É importante. Hoje em dia há muitos jogadores que acham que jogam pelo dinheiro, há pouquíssimos jogadores que jogam pelo símbolo.
o dinheiro é importante, porque, digamos, é com ele que nós conseguimos sobreviver, mas naquela altura, do ponto de vista da minha carreira, em 2 anos que eu tive no Vitória, ficámos em quarto lugar nos 2 anos. No segundo ano íamos à Liga Europa, depois foi para lá o Stessel, e eu não tenho dúvidas que a minha carreira tinha tido outro impacto, tinha, digamos, atingido outros patamares, a continuar no Guimarães. E então vim para baixo e vim para o Belenenses, um clube também onde gostei muito de jogar, Um grande clube. mas um grande clube, um fantástico clube. E ainda por cima ao clube do meu pai. Mas se pudesse voltar atrás, talvez uma das decisões que tinha alterado. Tinha mesmo a ganhar muito pouco, menos do que vinha oferir para o Belenenses, tinha ficado no Vitória de Guimarães. António, eu vou só pedir uma coisa, é que eu tenho que interromper esta chamada para criar uma nova. Eu peço desculpa porque eu não consegui Tá abrir o mal. meu Zoom. Depois fazemos os E cortes e isto os tem, nós ajustes. depois fazemos os Tá, e cortes vocês e trabalham. Ok, força. Pronto. eu já lhe Ok. mando. Exatamente. António, foi dirigente do Benfica, primeiro como responsável da formação no Seixal, entre 2004 e 2008, e depois foi diretor-geral para o futebol, para o futebol do Clube da Aficionado. Luz. Tem saudades do trabalho que desenvolveu no Seixal? Tenho muitas saudades do trabalho enquanto gestor digamos, desportivo num clube. É um trabalho fascinante. Um trabalho que nos certamente obriga- quem iria gostar muito era o Simão. Sim, por sim. acaso. Gostava muito, sim. Sim, agora Não, estou extremamente focado em acabar a gestão e pronto, depois logo se vê, o mestrado. Olha, sabes, o meu filho António Maria também vai para a gestão, está no 10º ano, tem 15 anos, também vai para a gestão. Certeza que vai gostar. E então é um trabalho fascinante, um trabalho que nos obriga exatamente a encontrar soluções para os desafios diários, é gerir, é planear, é ter uma visão que possibilite, digamos, e nesta área cada vez mais do futebol profissional, conseguir implementar os 2 pilares fundamentais, que é sucesso esportivo e rentabilidade financeira. E nessa lógica, digamos, tenho muitas saudades de ter, falta-me o cheiro da relva todos os dias, dos treinos, dos jogos, Tem a relva do aquele Canal 11. frisson dos jogos. É a relva do canal 11. Depois tenho aquela relva. Mas não, é pena não cheirar a nada, não cheirar a nada, mas é pena. O Maniche não dá uns toques. Como deixa de ouvir. O Maniche ainda deve dar aí uns toques, ou não? Sabes que às vezes todos, antes e depois, e principalmente quando lá estavam as bolas, agora já não estão, nós dávamos sempre uns toques antes e depois. Mas lá está, é a parte invisível, é a parte invisível. E como eu dizia, tenho enormes saudades de organizar, de planear, de ter, digamos, aquela estrutura toda sobre a minha liderança, ter uma série de colaboradores, aquelas áreas da fisiologia, do gabinete de operações, do departamento médico, da segurança, ou seja, é um trabalho apaixonante, é um trabalho no qual nós nos dedicamos 24 horas por dia e que me deu muito prazer e tenho saudades. Tenho saudades do Benfica, tenho saudades da Colômbia, do Milionários, que também foi um enorme prazer, foi uma experiência fantástica, desportivamente e financeiramente correu muito bem para o clube, fomos campeões, o Milionários já não era campeão há 5 ou 6 anos, é sem dúvida nenhuma algo que eu sinto falta. É certo que este projeto do 11 é um projeto único, também um projeto apaixonante, mas estar perto do jogo, estar perto da relva, dos jogadores, dos treinadores, discutir, analisar exatamente o dia-a-dia, sinto falta, o que é perfeitamente normal e natural. E acha que um dia ainda vai voltar a ser diretor desportivo ou até treinador de futebol? Tem essa ambição? Simão, sabes que treinador, eu gostava muito de treinar. A minha experiência como treinador também foi, sabes que
isso é algo que a esmagadora maioria das pessoas não tem essa felicidade. Foi treinador 3 anos no Montemor, no Montemor Elfas e depois no e no Atlético de Atlético. Portugal. Um grande Exatamente. clube. É verdade. Subimos divisão no primeiro ano do União de Montemor, um clube muito, muito simpático do Alentejo. Eu adoro o Alentejo. O pôr do sol do Alentejo é um dos mais bonitos do mundo, E assim uma como terra o pôr do sol muito, na e África. uma terra excelente. Excelente, Montemor, é verdade. Eu adorava treinar, adorava. Mas eu acho que se continuasse treinador já tinha morrido, porque eu era muito intenso, vibrava muito, sentia muitas coisas. Era um treinador, digamos, com muita intervenção e vivia as coisas de uma forma muito intensa no banco, a planear e a organizar exatamente o meu trabalho. E só não continuei como treinador, porque deixei, passado esses anos, 5 anos, deixei de ter paciência para os dirigentes. Não tinha paciência para os dirigentes, sabe o que é? Fundamentalmente para aqueles que não têm qualquer tipo de conhecimento daquilo que é o jogo, daquilo que é esta atividade tão específica, e como lá está, tal como eu disse inicialmente, digamos, eu sou independente do ponto de vista das decisões e de pensamento, então como não tinha paciência para os dirigentes, passei para dirigente. O Zé Conceiro, um amigo de há muitos anos e que eu estou grato, estarei grato toda a vida, convidou-me para ser diretor executivo do Sindicato de Jogadores. Ele depois, passado um ano, saiu para o Sporting, para diretor desportivo do Sporting, e eu passei, passei a presidente do sindicato, onde estive lá aqueles anos todos. Fui vice-presidente da FIFPRO, que é a Federação Internacional de todos os sindicatos de jogadores do mundo, vice-presidente executivo, membro do Conselho Superior de Desporto, membro da Comissão de Litígios da FIFA, membro do painel de experts da UEFA, do Conselho Superior de Contabilidade de Desporto, ou seja, atividades que me deram, digamos, conhecimento, formação e experiência, para depois, em 2004, aceitar o convite do Luís Filipe Vieira e ir para o Benfica. E apanhando toda essa informação... Desculpa lá. À vontade, estás à vontade. Ok. Apanhando toda essa informação à boleia, queria-lhe perguntar qual é que era a sua opinião dos calendários que estão cada vez mais sobrecarregados, e há muitos treinadores e jogadores a referenciar isso mesmo. Queria saber a sua opinião, e também do Mundial que se fala de ser feito de 2 em 2 anos, e também até deste ano se vir a realizar no Qatar. E no inverno, o que vai alterar o calendário. Vai, essa é outra questão que se coloca, digamos, nos tempos modernos desta indústria. Ou seja, cada vez mais esta lógica é uma lógica industrial, empresarial, onde as questões económico-financeiras são determinantes para a tomada de decisões. Não se levam em consideração, é certo, tanto na FIFA como na UEFA, digamos, há uma série de painéis e de comissões onde se discute e analisam exatamente estas questões, mas a questão económica-financeira, digamos, está sempre em cima da mesa e vai continuar a estar sempre em cima da mesa. Porque é preciso não esquecer, para que os clubes possam hoje em dia pagar aquilo que pagam aos treinadores e aos jogadores, têm que dar alguma coisa em troca. É o preço, exatamente, desta indústria. E muitas das vezes não há noção exata de que é importante respeitar os protagonistas do jogo, e é importante respeitar o jogo, porque quer queremos, quer não, digamos, os calendários cada vez mais intensos e competitivos. Por exemplo, nós vemos e analisamos aquilo que se passa, por exemplo, no Brasil, porque é que os treinadores estão sempre a rescindir os seus contratos, ou seja, os clubes a rescindir fundamentalmente pelas questões de índole desportiva, tem muito a ver com isso. Há clubes no Brasil que jogam 80 jogos, na Europa 80 jogos por ano, o que é uma coisa de loucos. Pois ainda por cima os jogadores... E com deslocações maiores. E depois os jogadores de nível elevado têm as seleções nacionais,
ou seja, é um número muito grande de competições. Agora, há aqui uma questão que vem, digamos, um bocadinho salvaguardar e poder, digamos, minimizar o impacto que isto possa ter. Tem a ver exatamente com aquilo que a gente falou ainda há bocado, que é a ciência. Hoje em dia, a ciência tem um papel preponderante e determinante para a gestão, exatamente, daquilo que é a fisiologia dos jogadores. No meu tempo, digamos, as condições eram mínimas. Os clubes não tinham essa capacidade financeira, não tinham essas condições logísticas, nem tinham acesso à ciência como têm hoje. Sim, até porque temos um jogador que o ano passado, o Pedri, disputou, não sei se não estou em erro, 73 jogos numa temporada, que foi uma coisa louca. Sim, é verdade. O que quer dizer que, Martim, Simão, sim. estão a ouvir? Sim, sim, ouviu. O que quer dizer que hoje em dia há a possibilidade de uma lógica de um trabalho coletivo alargado com estruturas multidisciplinares de minimizar exatamente essa questão. Porque, repara, aquilo que nós vemos hoje em dia, mesmo com muitos jogos, muitas competições, muita sobrecarga, os jogadores cada vez mais atingem níveis competitivos e de rendimento até idades avançadas. Temos o exemplo do Pepe, que tem esta idade, a idade que tem, e, no entanto, continua a competir com um nível de rendimento e de qualidade, digamos, muito elevado. O José Fonte Agora, igual. O José Fonte, sim, exatamente. Igual. Exatamente, o Cristiano Ronaldo, já para não falar. Ou seja, há uma série de jogadores que, ao contrário daquilo que às vezes nós discutimos, contrapõem exatamente essa questão. Conseguem fazer com que a sua carreira vá até idades avançadas e com rendimento. O que quer dizer que, digamos, se houver racionalidade, bom senso, estruturas altamente qualificadas, multidisciplinares, com conhecimentos vários e com o acesso, digamos, àquilo que a ciência proporciona, é possível exatamente minimizar este impacto. Agora, há que estar atento e salvaguardar exatamente situações individualmente possam ocorrer e ter, digamos, a intervenção necessária. Em relação ao campeonato do Qatar, todos nós sabemos que tem a ver, foi uma decisão, digamos, financeira, não é? Foi uma decisão que vai ao encontro daquilo que são os interesses das grandes organizações mundiais e neste caso da FIFA, no sentido de dar aqui a possibilidade de um campeonato desta natureza poder ir a um continente que não, digamos, não recebe um evento desportivo desta envergadura, digamos, numa lógica normalizada. Agora vamos ver como é que corre. O que é certo é que vem aqui alterar um bocadinho e sobrecarregar ainda mais os calendários, tanto europeus como sul-americanos. António, à boleia, estarmos a falar do Campeonato do Mundo, eu sei que há uma história curiosa consigo no Campeonato do Mundo da Coreia. Penso que há uma história curiosa, se não se importasse. Qual delas? São várias. Estás a referir a qual, Martim? É que quiser contar. A que eu quiser contar? Esteja à vontade. Mas qual delas é que estás a referir? É que são tantas. Ele a mim falou. Estava a falar de um autocarro. Do autocarro. Olha, essa foi sem dúvida nenhuma, foi um campeonato do mundo inesquecível. Inesquecível, primeiro. Já reparei pela quantidade de histórias que deve ter, dava para um episódio só. Dava. Foi um campeonato do mundo inesquecível por boas razões e por más razões. As boas razões é porque foi disputado num continente muito especial, que é a Ásia, Coreia e Japão, onde, digamos, nós verificamos que a paixão pelo jogo é universal, é em todo o mundo. O futebol, digamos, é o jogo
É o jogo do povo, é o jogo onde qualquer pessoa de qualquer raiz social, de qualquer cor, de qualquer ideologia, de qualquer religião se apaixona. E foi exatamente isso que aconteceu nesse Campeonato do Mundo. E eu andei um mês a ver jogos, exatamente, não só da nossa seleção, durante toda essa competição. Esse foi o lado positivo. O lado negativo é que o rendimento da nossa seleção nacional nessa altura foi negativa e não passámos da fase de grupos. Mas essa história é divertida porque a imensidão da Coreia do Sul é muito grande, é um país muito grande. E então nós fomos de comboio de Seul para, penso que em Xi'an, Jeju, acho que foi em Xi'an, Jeju, a cerca de 4, 5 horas de caminho de comboio, e fomos ver o Portugal, o último jogo, os Estados Unidos, que perdemos. E então, no fim do jogo, aquilo era uma imensidão de autocarros, e as pessoas entraram no autocarro, nós tínhamos que ir para a estação de comboio, porque no outro dia, muito cedo, tínhamos comboio à 00:30, e muito cedo partíamos depois, porque nós, eu e o meu grupo, nós sempre naqueles dias de diferença onde não havia jogos, andámos a visitar a Ásia, Macau, Tailândia, China, Japão, ou seja, andámos pela Ásia. Então tínhamos que apanhar o avião exatamente, penso que era para Pequim, no dia a seguir. E então os autocarros eram tantos que nós não sabíamos qual era o autocarro que passava ao pé da estação de comboio, que ficava sensivelmente a meia hora. Eu fui ter com um condutor do autocarro e em inglês tentei saber, mas só que eles na Coreia do Sul pouca gente fala inglês, quer dizer, eu tentei por gestos, eu e os não meus tinha amigos noção e o disso. meu irmão, é verdade, mas é verdade, então naquela altura, estamos a falar em 2002, há 20 Pois, anos atrás. eu aí tinha 3 anos, também não me lembro. Eu ainda não era da nascido, competição. portanto. Tu não era? Portanto. Pois, estás a ver. E então, nós arriscámos, pronto, vamos ver onde é que isto vai dar, vamos até o mais perto possível da estação e depois desarrascamos. O autocarro cheio de gente começou a andar, mas eu verifiquei que estava a andar numa direção contrária àquela onde nós tínhamos vindo. Eu assim, Isso é que não. Assim não pode ser. É complicado. Eu falei com os meus amigos, isto está a andar na direção contrária. Não está bem. Não está, não pode ser. E começou a chuviscar e uma grande avenida, não, isto não pode ser. Fui tentar falar outra vez com o condutor, mas o condutor não é peixe, logicamente. Nem ele me entendia, não eu entendia. E então eu disse aos meus amigos e o meu irmão, vamos sair aqui porque estamos a ir na direção contrária. E depois apanhamos um táxi, uma coisa qualquer. Então saímos numa avenida muito grande, algures, não sabíamos onde é que Sabe-se lá onde? Não, é que se continuássemos no autocarro, tínhamos ido parar à Coreia do Norte. E então saímos e começámos a tentar encontrar um táxi. Mas qual táxi? Não havia táxis, não. Carros, poucos carros e táxis. E o que é que fazemos? E então vimos uma loja de conveniência a cerca aí de 50 metros. E fomos lá à loja de conveniência. E estava um senhor sul-coreano a falar com o empregado e eu tentei desculpe lá, sabe-me dizer onde é que nós conseguimos um táxi e por acaso o cliente que tinha um saco e estava a beber uma cerveja. Então, mas o que é que se passa? Táxi é difícil, mas o que é que... É porque nós temos que ir para a estação dos comboios, temos que ir para Seul, amanhã saímos para Pequim. Não me diga, então não tem problema nenhum, eu levo vocês à estação. Leva? Mas, não, levo, o meu carro está ali, com todo o prazer. Uma simpatia, uma coisa impressionante. Lá pegou num saco de plástico, com qualquer coisa que tinha lá dentro, e então... lá começou a encaminhar-nos, eu expliquei a situação, fomos atrás dele, só que ele começou a levar-nos umas ruas escuras, sem luzes, assim, o que é que isto está a acontecer aqui? Manhosas.
Epá, eu dizia assim, ó Mané, Mané, estamos a ir para um sítio que não conhecemos, ele está a dizer, vá, para um sítio não há luzes, não vejo carros, não vejo nada. Epá, calma. Fomos, mas falta muito, dizia eu, vamos, falta muito. Não, é já ali. Bem, o que é certo é que passado aí 3 minutos, vê-se um edifício com uma luz e com um carro ao lado. Era o carro dele. Não é? Então, entrem. Alguns perguntou-nos, algum de vocês tem carta para poder conduzir? E todos nós tínhamos. Um dos meus amigos disse, eu levo o carro, não há problema nenhum, eu tenho carro. Ok, porque eu bebi umas cervejas e não estou em condições de conduzir, ou pelo menos é melhor não conduzir. Ok. Então ele senta-se, nós éramos cinco, ele senta-se, esse meu amigo no carro do condutor, ele senta-se do outro lado. Eu vou atrás, a porta atrás e abro a porta. Quando abro a porta para entrar, está uma cadeira de bebê. Aí, uma cadeira de bebê. E os meus amigos no outro lado vão a tentar abrir, só que eu olho para baixo e vejo uma metralhadora. Eu assim, essa não. Mas o que é que se passa aqui? Assim, em português diz, ninguém entra no carro, faz favor. E eles, mas o que é que se passa? Ninguém entra no carro. Mas o que é que se passa? Está aqui uma metralhadora. Não, onde é que a gente vamos meter? Está aqui uma metralhadora. Só que o coreano, com esta coisa, vende-nos. Nós não entramos no banco de trás, aquele meu amigo à frente que ia conduzir a falar comigo e eu a falar num tom mais alto, e então ele olha para a metralhadora e então agarra na metralhadora e diz, não tem problema nenhum, que isto é o brinquedo do meu filho. Então era uma metralhadora de plástico. Era uma metralhadora de plástico. Bem, mas ainda não acabou, porque ainda tem aqui mais uma situação caricata. Não é? Tem aqui uma situação mais também caricata. Nós éramos 4, tínhamos que ir 4 atrás. Os meus amigos entraram pelo outro lado e eram até muito mais pequenos que eu. Eu tenho 1,80 m. E eu, então, mas agora onde é que eu me centro? Está aqui a cadeira do bebê. E o coreano olha para mim e diz, olha, tens que te sentar na cadeira. Na cadeira do bebê? Sim, não há outro sítio, tens que sentar na cadeira do bebê. E então, lá me tentei sentar na cadeira. Lá me tentei sentar, mas aquilo era impossível. Ou seja, eu não fiquei com uma corcunda, mas o que é porque a viagem foi curta, foram 20 minutos. Não é? Mas isto, para ver, e para acabar, logicamente, as histórias acabam, normalmente ao longo da minha vida, têm acabado sempre bem, graças a Deus. É que nós chegámos a tempo à estação, não é? Ainda tínhamos 5 minutos para o comboio partir, e então ele disse, ponham ali o carro, vamos para aquele parque, o parque de estacionamento, não é? E pusemos o carro no parque, e ele disse, pronto, o carro fica aqui, porque eu não estou em condições de conduzir, não é? A minha mulher vai-me matar, porque eu fui comprar leite. Mas sem metralhadora. Sem metralhadora. Eu fui comprar leite para o meu filho e já passaram 5 horas e a minha mulher vai-me matar e não estou em condições de conduzir. Por isso o carro fica aqui e eu amanhã, antes de ir para o trabalho, venho buscá-lo. E depois um pormenor importante que isso marca claramente aquilo que são os valores das pessoas. Não é? Nós quisemos lhe pagar o parque, o trabalho dele, e ele disse, não, nem pensei nisso, foi um prazer, até porque eu sei, se me acontecesse isso em Portugal, vocês fariam a mesma coisa. Há gente boa em todo o mundo, em todo o lado. Sim, isso, claro. Já que estamos numa onda de histórias, eu li uma crónica que escreveu no Record já há alguns tempos, uma história de uma tática, o 1443. 1443. Epá, essa não me lembro. Do José Maria Pedroto. 1443. Essa
Epá, ó Martim, Martim, essa não é me que tu lembro foste a já. desencantar isso. É essa. fui Não, mas desen- acredito. Eu acredito porque o meu amigo António Magalhães, que até agora é diretor de comunicação da Federação, eu escrevia cá essas crónicas e depois quando fui para a Colômbia continuei a escrever exatamente essas histórias, ou seja, digamos histórias que ao longo da minha vida foram acontecendo e fui partilhando em função exatamente das pessoas que passaram pela minha vida. Agora, essa Martim, essa da tática do José Maria. Eu vou-lhe aqui ler um excerto que tem, que Então, diz lê lá. que lembra o tipo de intervenção psicológica desenvolvida pelo mestre Pedroto, meu treinador no Vitória de Guimarães, que ainda no túnel, prestes a entrarmos em campo para a batalha, nos fazia sentir possuídos por uma força sobrenatural, fazendo-nos crer que éramos invencíveis e mais fortes do que o inimigo. E depois diz-me, já para não falar naquele, se eu dissesse o nome, que na pré-eleição e no quadro, com a equipa colocou 12 jogadores em campo. Nesse jogo iríamos jogar com um sistema inovador, um 4-4-3, e nem o grande número de ajudantes de campo que o Mister tinha vislumbrava o erro. Foi necessário, depois de algum tempo de intervenção do treinador, o capitão da equipa tentar esclarecer a situação. Mister, vamos jogar com 12? O quê? Quais 12? Sim, o senhor falou num guarda-redes, 4 defesas, 4 médios e 3 avançados. São 12 jogadores, veja no quadro. O Mister e os adjuntos começaram a contar os jogadores no quadro e logo os respectivos ajudantes ficaram em pânico, pois sabiam que ia sobrar para o seu lado. Tenho que pensar e ver tudo. Pois. Não tenho Martim, ninguém do meu lado que me ajude e esteja atento. Cambada de... e depois pôs reticências. é verdade. Mas eu não sei, eu dou esse exemplo, mas não foi o Pedroto. Foi outro treinador que eu tive, não foi? Penso que sim. Pois, sim. exatamente. Disse o Pedroto que realmente eu já tinha visto que era uma pessoa que dava aos seus jogadores o tal querer que eram invencíveis e mais fortes que toda a gente. E isso muitas vezes é que se destacava nele. Olha, eu vou-te dizer a minha admiração, respeito pelo José Maria Pedroto, fundamentalmente porque se ele hoje com os meios disponíveis que os nossos grandes clubes têm, teria sido, digamos, um treinador, ele foi um treinador vitorioso, mas ainda, digamos, ainda atingiria nível, muito mais, até a nível internacional, porque tinha, digamos, essa capacidade inovadora de entender, de ler o jogo, de passar mensagens, e era muito forte do ponto de vista psicológico, motivacional. Nós, quando entrávamos em campo, para nós não havia Benfica, Sporting, Porto, Amora, Elvas, não havia, eram todos iguais. Eram todos iguais. E tanto assim Martim, que, por exemplo, nesse ano, não perdemos com o Porto, não perdemos com o Sporting, não perdemos com o Benfica, ganhámos inclusive ao Benfica nesse jogo 1-0, tanto em casa como fora, ou seja, tínhamos uma atitude competitiva muito forte, éramos uma equipa muito forte e que acreditava que era possível fazer coisas diferentes. E fizemos, porque ficámos em quarto lugar. Ele depois no ano a seguir voltou ao Futebol Clube do Porto. Isso era um treinador de dimensão, digamos, técnica, tática, digamos, muito elevada. Era alguém que tinha um relacionamento com os jogadores terra a terra, olhos nos olhos. Isso, os jogadores gostam exatamente disso, gostam de ser tratados como pessoas, como seres humanos, como seres pensantes, não é? E depois tinha, digamos, esse conhecimento do jogo que muitas vezes, em momentos difíceis, fazia com que ultrapassássemos as dificuldades. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes treinadores que eu tive e que me marcou muito. Aliás, não marcou só a mim, marcou muitos dos treinadores hoje em dia do nosso país. Bem, e agora para finalizar o episódio, eu não sei se o António sabe, mas nós somos da Covilhã, portanto seguimos... Vocês vivem na Covilhã? Vivemos na Covilhã. Sim, na Covilhã. Fantástico, pá, grande terra. Para cá já lá não vou há muito tempo, mas grande terra. O Sporting da Covilhã está complicado, está numa situação complicada. É mesmo aí que eu queria pegar, porque vai na volta, ainda vamos para a Liga 3, então eu ando a seguir assiduamente a Liga 3 no canal, já estive a ver o Lourosa contra o Braga B.
Pronto, e era para lhe perguntar o que é que acha deste novo formato, não é? E da estrutura e de como está agora a ser desenvolvida a Liga 3, se traz mais benefícios para a competição, para os clubes e para os jogadores. Sem dúvida nenhuma. Repara, a evolução do jogo tem muito a ver exatamente com a capacidade que as estruturas têm de poder inovar, modernizar, trazer coisas novas e criar condições para que, ao fim e ao cabo, os protagonistas, aqueles que protagonizam o jogo, possam ter melhores condições para propiciar melhores espetáculos. Porque nós, quando não jogamos, quando temos o prazer de jogar, logicamente, esse é um prazer que ninguém nos pode retirar. Quem está de fora, logicamente, o prazer é o prazer de ver o jogo, de ver os executantes, de ver a qualidade do jogo, tanto do ponto de vista coletivo como individual. E a Federação, e muito bem, criou exatamente essa visão de criar uma competição, digamos, que propicie as condições necessárias para encarar o profissionalismo da segunda liga, a entrada na competição profissional, digamos, de uma forma mais alicerçada, baseada, digamos, em meios que possam vir a ter sucesso esportivo e tal, da rentabilidade financeira. E penso que a Liga 3 está a construir exatamente isso, tem construído ao longo dos anos exatamente isso, esse alicerce, essas condições, essa visão do jogo, do prazer do jogo, a criação do prémio Fair Play é fundamental e determinante, o comportamento do público, o comportamento dos jogadores, digamos, as atitudes pedagógicas que nós temos visto por parte das equipas de arbitragem, dos jogadores, a relação que se cria exatamente entre os jogadores, os árbitros, as outras equipas, não é? As assistências, se tu fores ver o número das assistências, vocês vão verificar. Muitas vezes são maiores do que as da segunda liga. Exatamente, há jogos isso. na semana passada que atingiram quase 3.000 espectadores, não é? O que é uma coisa, hoje em dia, com esta nova realidade, é uma coisa fantástica, digamos, notável. E é nesse princípio, exatamente, que se construiu esta Liga 3 e que, no meu ponto de vista, está a ter um enorme sucesso. Ainda mais, alterando aqui um bocadinho aquilo que é o modelo competitivo, com a introdução de uma segunda fase de competição dos play-offs, que permite os melhores jogarem com os melhores, mais uma vez, e aqueles, digamos, que não apresentaram condições para discutir as subidas, poderem jogar em conjunto e ainda terem uma palavra a dizer na descida de divisão. Por isso é, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, não é? uma competição inovadora, moderna, pedagógica, competitiva e que, propiciando o Canal 11 a visibilidade de muitos jogos, faz com que exatamente se potencie aqui muitos jogadores e muitos treinadores. E até para o telespectador, como estava a dizer, dos play-offs, nós, pelo menos eu e o Simão, que seguimos alguns jogos, são jogos competitivos, são jogos onde o tempo útil de jogo é grande. Exatamente. Então, os play-offs, esperemos que ainda vai ser um jogo melhor, com mais tempo útil de jogo, e vai ser um jogo, vão ser uns play-offs em grande. Exato, e repara, e depois digamos, a possibilidade, e se vocês notarem aquilo que vai acontecer, por exemplo, no início da próxima época, já saíram alguns jogadores desta terceira liga, agora nesta janela, digamos, para as competições profissionais. Não tenho dúvidas nenhumas, aliás, houve já jogadores que assinaram para a próxima época para os campeonatos profissionais. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, tanto treinadores como jogadores, muitos deles vão, digamos, dar um upgrade à sua carreira e, digamos, assumirem as competições profissionais de uma forma, digamos, mais estruturada e mais organizada, e isso é, sem dúvida nenhuma, boa para a competição, boa para os espectadores, para os jogadores, para os treinadores, para os clubes, ou seja, toda a gente fica a ganhar, e isso, quando isso acontece, logicamente é saudável e importante. Nem mais. Pronto, queríamos agradecer os dois a sua presença aqui no nosso programa, uma iniciativa que nós tivemos em 2020, em plena pandemia. Em plena pandemia. E que se vem a prolongar até agora, sempre com convidados que nos deixam uma grande marca.
vocês eram um desejo de longa data, porque assistimos ao Canal 11. Eu até fiquei muito satisfeito quando me acabou por responder à mensagem. Não, com prazer. Sim, para mim é um enorme prazer, primeiro em discutir, em falar sobre aquela que é uma das grandes paixões da minha vida. Eu tenho 3 grandes paixões da minha vida. A minha família, o meu trabalho e o jogo. São 3 paixões muito especiais que eu me tenho acompanhado ao longo de toda a minha vida. E depois, poder exatamente falar sobre esta minha paixão com 2 jovens, digamos, que também de certeza absoluta têm a mesma paixão que eu, é um enorme prazer, um enorme gosto. Desejo que, digamos, a vida é isto mesmo, é não desistir mesmo que as dificuldades apareçam, digamos, e digamos, vocês ajudam a desenvolver o gosto pelo jogo, a desenvolver e a conhecer as especificidades desta atividade, e isso é fundamental, porque nós queremos é ter pessoas com cultura desportiva que ajudem exatamente a transformar e a melhorar o jogo e o futebol. E vocês fazem o vosso papel, e é um papel fundamental e determinante, está bem? Tudo aquilo que necessitarem, eu estou aí, eu estou aqui, e quando for aí à Covilhã, ou perto da Covilhã, vamos almoçar. Cá o esperamos. Está combinado. Está combinadíssimo. Um grande abraço. Quando é que isto passa? Quando é que isto passa? Olha, eu vou editar o vídeo no fim de semana e em princípio para a semana. Pronto, manda-me uma depois mensagem. Tudo. Sim. Tá bem? Sim. Depois enviamos. Olha, um grande abraço, um forte abraço. Muito obrigado. Tudo aquilo que necessitarem, entrem em contacto, tá? Certo, Muito ok. obrigado. Tchau, foi um prazer. Um prazer. Deus. A bola oposta com Martim e Simão.